Joel. Capítulo 1. A palavra de Jeová que veio a ver para Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e dai ouvidos, todos os habitantes da terra. Ocorreu tal coisa nos vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Fazei sobre isso um relato aos vossos próprios filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e seus filhos à geração seguinte. O que a lagarta deixou sobrar, o gafanhoto comeu, e o que o gafanhoto deixou sobrar, a larva de gafanhoto comeu, e o que a larva de gafanhoto deixou sobrar, a barata comeu. Acordai, ó ébrios, e chorai, e uivai, todos vós bebedores de vinho, por causa do vinho doce, porque foi cortado da vossa boca. Pois há uma nação que subiu à minha terra, poderosa e sem número. Seus dentes são dentes de leão, e tem mandíbulas de leão. Fez da minha videira um assombro e da minha figueira um toco. Positivamente a desnudou e a lançou fora. Seus renovos ficaram brancos. Lamenta, como faz a virgem cingida de serapilheira pelo dono da sua mocidade. A oferta de cereais e a oferta de bebida foram cortadas da casa de Jeová. Prantearam os sacerdotes, os ministros de Jeová. O campo foi assolado, o solo pôs-se de luto, porque o cereal foi assolado, o vinho novo se secou, o azeite se desvaneceu. Lavradores ficaram envergonhados, vinhateiros uivaram, por causa do trigo e por causa da cevada, porque pereceu a colheita do campo. A própria videira mostrou-se seca, e até mesmo a figueira se definhou. Quanto à romanceira, também a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram-se, pois a exultação se afastou envergonhada dos filhos da humanidade. Cingi-vos e batei-vos no peito, ó sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai, passai a noite em serapilheira, ministros de meu Deus, porque se retiveram da casa de vosso Deus a oferta de cereais e a oferta de bebida. Santificai um tempo de jejum. Convocai uma assembleia solene. Ajuntai os anciãos, todos os habitantes da terra, à casa de Jeová, vosso Deus, e clamai a Jeová por socorro. Ai do dia, porque está próximo o dia de Jeová, e ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não foi cortado mesmo o alimento diante dos nossos próprios olhos, a alegria e o júbilo da casa de nosso Deus? Os figos secos engelharam sob as suas pás. Depósitos foram desolados. Celeiros foram derrubados, pois secou-se o cereal. Oh, como o animal doméstico tem suspirado! Como tem vagueado em confusão as greis de gado! Pois não há pasto para eles. Também fez-se que as greis de ovelhas levassem a culpa. Clamarei a ti, ó Jeová, porque o próprio fogo devorou as pastagens do ermo e a própria chama consumiu todas as árvores do campo. Também os próprios animais do campo te anseiam, pois secaram-se os canais de água e o próprio fogo devorou as pastagens do ermo. Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e dai um grito de guerra no meu santo monte. Fiquem agitados todos os habitantes da terra, pois está chegando o dia de Jeová, pois está perto. É um dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, como a luz da alva difundida sobre os montes. Há um povo numeroso e poderoso. Semelhante a ele não se fez existir nenhum, desde o passado indefinido, e depois dele não haverá mais nenhum até os anos de geração após geração. Adiante dele um fogo devora, e atrás dele uma chama consome. Adiante dele a terra está como o jardim do Éden, mas atrás dele é um ermo desolado, e também se mostrou que dela nada escapa. Sua aparência é como a aparência de cavalos e correm como corcéis. Saltitam como que com o ruído de carros nos cumes dos montes, como que com o ruído de um fogo chamejante que devora o restolho. É como um povo forte, posto em ordem de batalha. Por causa dele, povos terão dores agudas. Quanto a todas as faces, certamente ficarão coradas de excitação. Correm como homens poderosos. Sobem a muralha como homens de guerra, e vão, cada um, nos seus próprios caminhos e não trocam de veredas. E não empurram um ao outro.
prosseguem andando assim como varão vigoroso no seu rumo. E se alguns caírem mesmo entre os projéteis, os outros não interrompem o avanço. Investem para dentro da cidade. Correm sobre a muralha. Sobem as casas. Entram pelas janelas como ladrão. Diante dele a terra ficou agitada, os céus tremeram. Mesmo o sol e a lua ficaram escuros, e as próprias estrelas recolheram a sua claridade. E o próprio Jeová certamente fará ouvir a sua voz perante a sua força militar, pois o seu acampamento é muito numeroso. Pois aquele que cumpre a sua palavra é forte, porque o dia de Jeová é grande e muito atemorizante, e quem poderá resistir nele? E também agora é a pronunciação de Jeová: retornai a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com lamento. E rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e retornai a Jeová, vosso Deus, porque ele é clemente e misericordioso, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, e certamente deplorará a calamidade. Quem sabe se não voltará e realmente o deplorará, e se não deixará depois uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de bebida para Jeová, vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um tempo de jejum, convocai uma assembleia solene, ajuntai o povo, santificai uma congregação, reuni os homens idosos, ajuntai as crianças e os que mamam aos peitos, saia o noivo do seu quarto interior e a noiva da sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, os ministros de Jeová, entre o pórtico e o altar, e digam: tem pena do teu povo, ó Jeová, e não constituas a tua herança em vitupério, para as nações dominarem sobre eles. Por que se havia de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E Jeová será zeloso para com a sua terra, e se compadecerá do seu povo. E Jeová responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o cereal, e o vinho novo, e o azeite, e vós certamente vos fartareis com isso, e não mais farei de vós um vitupério entre as nações. E ao nortenho afastarei para longe de vós, e realmente o dispersarei para uma terra árida, e um baldio desolado, com a sua face virada para o mar oriental, e o seu lado posterior para o mar ocidental. E certamente subirá o mau cheiro dele, e continuará a subir o fedor dele, porque ele fará realmente uma grande coisa naquilo que fará. Não tenhas medo, ó solo, jubila e alegra-te, porque Jeová fará realmente uma grande coisa naquilo que fará. Não tenhais medo, vós animais da campina, porque as pastagens do ermo hão de ficar verdes. Porque a árvore dará realmente seu fruto. A figueira e a videira terão de dar a sua energia vital. E jubilai e alegrai-vos em Jeová, vosso Deus, vós filhos de Sião, porque forçosamente ele vos dará a chuva outonal na medida certa, e fará descer sobre vós o aguaceiro, a chuva outonal e a chuva primaveril, como no princípio. E as eiras terão de estar cheias de cereais limpos, e os tanques de lagar terão de transbordar de vinho novo e de azeite. E eu vou compensar-vos pelos anos em que o gafanhoto, a larva de gafanhoto, e a barata e a lagarta comeram, minha grande força militar que enviei entre vós. E certamente comereis, comendo e fartando-vos, e forçosamente louvareis o nome de Jeová, vosso Deus, que agiu convosco tão maravilhosamente. E meu povo não se envergonhará por tempo indefinido. E tereis de saber que estou no meio de Israel, e que eu sou Jeová, vosso Deus, e que não há outro. E meu povo não se envergonhará por tempo indefinido. E depois terá de acontecer que derramarei meu espírito sobre toda sorte de carne, e vossos filhos e vossas filhas certamente profetizarão. Quanto aos vossos homens idosos, terão sonhos. Quanto aos vossos jovens, terão visões. E até mesmo sobre os servos e sobre as servas derramarei naqueles dias meu espírito. E vou dar portentos nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O próprio sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E terá de acontecer que todo aquele que invocar o nome de Jeová salvar-se-á. Pois no monte Sião e em Jerusalém virão a estar os que escaparam, assim como Jeová disse,
e entre os sobreviventes que Jeová está chamando. Capítulo 3. Pois, eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer de volta os cativos de Judá e de Jerusalém, vou também reunir todas as nações e fazê-las descer à baixada de Jeosafá. E ali vou pôr-me em julgamento com elas por causa do meu povo e da minha herança de Israel, que dispersaram entre as nações, e repartiram a minha própria terra. E continuaram a lançar sorte sobre o meu povo, e foram dar o menino por uma prostituta, e venderam a menina por vinho, para beberem. E também, que tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É este o tratamento que me dais em recompensa? E se vós me dais tal tratamento, pagarei de volta veloz e rapidamente vosso tratamento às vossas cabeças. Porque vós tomastes a minha própria prata e o meu próprio ouro, e introduzistes nos vossos templos as minhas próprias boas coisas desejáveis. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, a fim de removê-los para longe do seu próprio território. Eis que os desperto para virem do lugar ao qual os vendestes, e vou pagar de volta vosso tratamento às vossas próprias cabeças. E vou vender vossos filhos e vossas filhas à mão dos filhos de Judá, e terão de vendê-los aos homens de Sabá, a uma nação longínqua, porque o próprio Jeová o falou. Proclamai isto entre as nações. Santificai a guerra. Despertai os poderosos. Aproximem-se eles. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Quanto ao fraco, diga, sou homem poderoso. Acudi e vinde, todas as nações ao redor, e reuni-vos. Àquele lugar faze baixar os teus poderosos, ó Jeová. Despertem as nações e subam à baixada de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Metei a foicinha, porque a colheita ficou madura. Vinde, descei, porque o lagar de vinho ficou cheio. Os tanques de lagar estão realmente transbordando, porque se tornou abundante a sua maldade. Massas de gente estão na baixada da decisão, porque está próximo o dia de Jeová na baixada da decisão. Mesmo o sol e a lua hão de ficar escuros, e as próprias estrelas recolherão realmente a sua claridade. E de Sião bramirá o próprio Jeová, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E hão de tremer céu e terra, mas Jeová será refúgio para o seu povo e baluarte para os filhos de Israel. E vós tereis de saber que eu sou Jeová, vosso Deus, residindo em Sião, meu santo monte. E Jerusalém terá de tornar-se um lugar santo, e quanto aos estranhos, não mais passarão por ela. E naquele dia terá de acontecer que os montes gotejarão vinho doce, e os próprios morros manarão leite, e os próprios regos de Judá correrão todos cheios de água. E da casa de Jeová procederá um manancial, e terá de irrigar o vale da torrente das acácias. Quanto ao Egito, tornar-se-á um baldio desolado, e no que se refere a Edom, tornar-se-á um ermo de desolação, por causa da violência feita aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas, no que se refere a Judá, será habitada por tempo indefinido, e Jerusalém, por geração após geração. E vou considerar inocente o sangue deles que eu não tinha considerado inocente, e Jeová estará residindo em Sião.